noite. Estamos iniciando mais um programa Conecte Saúde pela TV Sul Educativa, ao vivo, nesta segunda-feira. Você já pensou na sua alimentação das festas de final de ano? O que vai comer no Natal? Como é que vai ser a sua alimentação, a sua bebida, nas festas de Réveillon? Para isso, nós trouxemos hoje Marcela Nardi, nutricionista. Seja bem-vinda mais uma vez ao Conecte Saúde para falar sobre alimentação ideal nas festas de fim de ano. Sim, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição para poder ajudar e dar as melhores dicas aí para todos os telespectadores. Ok, para que a gente faça lançar a ideia, né, do nosso programa de hoje, vamos falar rapidamente antes de nós chamarmos o nosso break. Realmente é fundamental que se tenha uma disciplina nesse final de ano. O pessoal abusa bastante, né, Marcela? Sim, o pessoal, na maioria das vezes, por ser festas de final de ano, a maioria viaja, não tem muitos horários, né? As escolas, trabalho, férias, acha que pode abusar, mas não é assim, né? A saúde sempre em primeiro lugar. Muito bem. Então você que está nos assistindo, pode fazer a sua ligação, nós estamos ao vivo pela TV Sul Educativa, ligue 3551-7458 ou, se preferir, no e-mail que aparece no seu vídeo. Nós estamos aqui com a Marcela Nardi, nutricionista, para falar sobre alimentação, a dieta ideal para as festas de fim de ano. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Retornamos para o nosso segundo bloco do Conecte Saúde desta segunda-feira. Nós estamos falando com a Marcela Nardi, nutricionista, sobre a dieta ideal para as festas de final de ano. Você pode fazer a sua pergunta no telefone e vídeo que aparece na sua tela. Marcela, nós sabemos que nesse final de ano, assim como todo ano, assim como em todas as festas, é comum que se abuse um pouco desta alimentação, né? Das gorduras, das frituras, das bebidas. O que é mais prejudicial? Tudo ou tem algum alimento que deva se restringir um pouquinho nestas festas? Na verdade, o mais prejudicial é o desequilíbrio, ou seja, os abusos, né? Então, o que acontece? As pessoas acham, como eu disse, que por estar nas férias, já é período de festa, então tem a ceia de Natal, tem o almoço, normalmente as festas de formatura, de crianças, dos jovens, enfim. Então acha que por estar nesse período que não tem problema, que é um período que pode abusar, e a maioria das pessoas falam, né, vamos abusar bastante, depois a gente entra na dieta. E não é bem assim, né? Porque a nossa saúde, a gente tem que estar atenta com ela sempre. Né? É óbvio que agora é um período que sim, tem-se mais festas, mas nem por isso a gente deve estar abusando. Okay. Então, o ideal é as pessoas cuidarem sempre da alimentação, sempre, né? Nunca abusar. Independente da época. Independente da época. Mas, novamente, como essa época é uma época que tem mais festas e tudo, as pessoas têm que tomar um cuidado especial, né? Então não achar que deve ficar abusando muito. Então, por exemplo, a pessoa viaja, normalmente nessa época de férias as pessoas viajam, né? Então esquece que tem que tomar água, né? Por exemplo, se está em uma praia, fica só em um refrigerante, excesso de bebidas alcoólicas, né? Normalmente não se come frutas, fica muito tempo sem se alimentar e isso tudo prejudica a saúde. Então, assim, são pequenos detalhes que todos têm que estar atentos. Essa questão da água que você colocou, hoje em dia está muito, até na mídia, né? O Dr. Laí Ribeiro tem um vídeo, né? Muitas pessoas já assistiram sobre a água. A falta da água causa sérios problemas, né? Em termos de alimentação, de saúde. Sim, com certeza. Principalmente problemas relacionados à função renal, né? E aí, como nós estamos nessa época e muitas pessoas viajam e vão até a praia, né? Agora é uma época verão, calor.
mais prejudicial ainda você não hidratar, né? Porque fica o dia todo no sol. Normalmente comida que tem bastante sódio, Exatamente. né? Frituras, então é muito mais fácil de ocorrer uma desidratação, vindo com uma insolação. Então assim, não é porque está de férias, está viajando, que deve esquecer de um alimento que é tão importante quanto a água, né? Na verdade um líquido, né? Tem uma pergunta que já acabou de chegar aqui, da Renata, e ela pergunta exatamente isso. Talvez ela tenha feito antes de nós falarmos da água. Ela pergunta assim: Marcela, existem alimentos que podem desintoxicar o organismo e melhorar um pouco nessas épocas de festa? A Renata está perguntando. Além da água, tem algum outro alimento? Sim, vamos lá, Renata. Bom, a princípio a gente tem que tomar todo cuidado para não intoxicar o organismo. Eu não sei muito bem o que você quis dizer com intoxicação, nessa intoxicação alimentar, né? Porque assim, a partir do momento que a gente abusa muito, né? Então, que tem alimentos com muito sódio, muita fritura, excesso de bebida alcoólica, excesso de refrigerante, tem-se na verdade não é uma intoxicação. O organismo ele fica saturado de muitas calorias e de elementos químicos, né, que fazem mal à nossa saúde, tá? Para isso, nós temos sim, certo? Além de hidratar bastante, a gente pode partir nos intervalos das refeições para as frutas que contêm bastante água. Então, nós temos a melancia, o melão, tá? A gente pode optar também por uma água de coco. Então, pegar uma água de coco e bater com uma dessas frutas, certo? Sim. Nós temos o gengibre, que a gente pode dar uma raladinha. Veja bem, é em pouca quantidade, não é muito, tá? Então, por exemplo, vamos aí a dica de um suco para ajudar na desintoxicação. E quando eu digo desintoxicação, é relacionado a esses abusos, certo? Porque se a gente tem uma intoxicação alimentar através de micro-organismos, né, principalmente as bactérias, aí o processo pode ser outro, deve ser outro, né? E tem que procurar um posto de saúde, um atendimento médico, né? Porque aí é o médico que vai avaliar. Okay. Mas em casos de abusos, vai a dica aí do suco, tá, Renata? Então vamos lá. Você pode utilizar um copo, tá? Até uns 200 ml da água de coco ou de um isotônico, certo? Tipo Gatorade. Tipo Gatorade, exatamente. Uma fatia dessas frutas que eu disse. Então pode ser uma fatia de melancia ou uma fatia do melão, até mesmo uma fatia do abacaxi, certo? Se estiver com diarreia, pode utilizar uma unidade pequena da maçã, sem a casca, somente a polpa branca, e uma raspadinha, bem pouquinho, só uma raspadinha do gengibre, tá? E tá utilizando esse suco nos intervalos. E você bate esses ingredientes? Liquidifica tudo, certo? O ideal é que não coe, tá? E de preferência ser ingerido na forma mais geladinha, okay, tá? Que fica mais saboroso. Esse suco você pode estar colocando no café da manhã com uma torradinha, certo? Ou no café da tarde também com uma torrada, ou uma bolachinha cream cracker mais sequinha, tá? E esse suco ele pode ser consumido apenas no momento em que não se está bem, ou para que se possa prevenir também algum problema, alguma intoxicação? Assim, como forma de prevenção, eu digo... pode prevenir, por exemplo, o excesso da obesidade, desde que você, ao invés de tomar um refrigerante, opte, logicamente, por esse suco, tá? Mas assim, ele não precisa ser tomado só nessa época do ano. É que as frutas que eu disse, juntamente com a água de coco e o gengibre, têm as propriedades de tentar eliminar essas toxinas, toxinas devido aos abusos. Então veja bem, não é questão bacteriana, essa questão, né, de infecção nós temos também por alimento que fica muito tempo no sol, que fica fora da geladeira, isso é um outro caso, tá? Eu estou querendo dizer com relação a devido aos abusos, tá? Então, por exemplo, uns 2 dias antes, é legal que você inclua esse suco na sua dieta, e principalmente depois,
né? Primeiro, é uma forma de hidratar, de repor vitaminas e minerais por causa da água de coco e das frutas, né? E de tentar acelerar um pouquinho o metabolismo, já que é um período que normalmente as pessoas abusam um pouquinho mais. E com relação ao álcool, que o álcool ele causa uma desidratação, né, celular. Sim. Geralmente, quando a pessoa toma um vinho, por exemplo, é normal que se tome uma quantidadezinha de água, parece que isso até já é cultural. A cerveja não é? O pessoal ingere uma cerveja e não toma água, não se hidrata, tudo. Existe essa preocupação? É claro que o ideal seria não tomar cerveja, mas já que vai consumir essa cerveja, existe algo que se faça para melhorar? Ou será que o que faz mal não é só a cerveja, mas o que acompanha a cerveja, as frituras? Sim. Então vamos lá. Qualquer tipo de bebida alcoólica, tá? Ela pode fazer mal para a sua saúde desde que ela seja consumida em excesso. E ou consumida para pacientes que possuem restrição. Então, se toma algum tipo de medicamento que não pode ali estar ligado ao álcool, ou se tem alguma doença, por exemplo, o diabético, o hipertenso, entre outras doenças, que não pode estar ingerindo bebida alcoólica. Pela doença e também pela ingestão dos medicamentos que tem que fazer. Certo? Agora, se a pessoa está com a saúde em dia, né? A primeira dica é não abusar. Porque é o abuso que vai gerar um aumento muito grande de calorias, né? E que pode dar uma intoxicação no organismo devido ao excesso do álcool. Nada impede que a pessoa que está tomando uma cervejinha também tome água. Aliás, quem é meu paciente que gosta de tomar uma cervejinha já sabe que eu sempre oriento. Então, toma o copinho de cerveja e sempre o copo de água do lado. Por quê? E não só para enfeite, para consumir. Não só para enfeite. Primeiro, quando você está assim em alguma festa, em algum encontro, que está este movimento de levar o copo até a boca, às vezes a gente toma e nem percebe, né? Então levar sempre o copo da cervejinha e o da água também. Por quê? A água ela vai evitar a desidratação que o álcool provoca, e isto não é só com a cerveja ou com o vinho, é com qualquer tipo de bebida alcoólica. Tá? A orientação é essa. Porque a ideia que se tem é que está tomando bastante cerveja e está hidratando, né? Exatamente. E o álcool desidrata, isso é curioso. Isso, né? Exatamente. Por isso que a gente vai toda hora no banheiro, é por causa dessa ida ao banheiro que causa a desidratação e uma intoxicação aí no organismo por causa do excesso do álcool. Perfeito. Um outro detalhe também é a respeito dos aperitivos. Então, tomar muito cuidado. Por quê? Às vezes, a cervejinha, o esquinho, o vinho nunca vem sozinho. Sempre vem com aperitivos. Não vem. E normalmente estes aperitivos são muito calóricos. Então, por exemplo, agora, final de ano, o pessoal costuma programar o cardápio com muitas carnes gordurosas, né? Então, a leitoa, o pernil, carneiro e etc. Né? São carnes ricas em gorduras altamente calóricas. Agora imagina se o aperitivo também for calórico. E aí? Então, o aperitivo calórico, o antes e o depois calórico, não, né? Então, a gente pode estar fazendo aí aperitivos com queijo branco, certo? A gente pode optar pelos vegetais, a famosa cenourinha crua na água e no limão, tá? A maçãzinha também com limãozinho, tá? Várias opções, né? Tem várias opções. Então, quando quando for elaborar o cardápio da sua ceia, vamos ficar atento a isso, né? É uma dica e isso vale muito. Evitar abusos em todas as refeições. Por exemplo, como eu trabalho no asilo, na conferência de Guaranésia, eu tive que programar o cardápio do final de ano. E assim, também a gente não pode tirar tudo. Você não pode querer fazer um peito de frango logo numa ceia de Natal. Então, por exemplo, a gente elabora uma carne com um pouquinho mais calórica, mas a sobremesa é com frutas. Perfeito. Então eu não vou... Equilibra. E é exatamente isso que todos têm que fazer. Então já é uma época complicada. Sim, eu converso isso com todos os meus pacientes.
tem mais calorias, é difícil com relação ao horário, com tudo? Sim, mas tem como a gente tentar deixar mais saudável. E é justamente isso, ficar atento ao aperitivo, ou mesmo ao cardápio. Por que não colocar uma salada? Certo? As pessoas não, é ceia, não pode ter salada. Não tem que ter a salada. Faça um prato colorido, um prato bem bonito, né? Coloque ali os vegetais coloridos, as frutas secas no meio, certo? Eu acho interessante, Marcela, um detalhe. Existe a preocupação de que essa alimentação ela seja, por exemplo, calórica, não calórica, engorde, não engorde, mas às vezes se esquece que o principal lucro, vamos dizer assim, desse tipo de alimentação que você está nos propondo hoje, é a saúde acima de tudo, né? Independente de ganhar um pezinho, de perder um peso, né? Mas a água, as frutas, essa salada que você está colocando, então tudo isso vem trazer saúde, né? Exatamente, porque o nosso corpo, ele precisa de hidratar, ele precisa das vitaminas e dos minerais que esses alimentos contêm em maior quantidade todos os dias. Não é porque é uma época especial que ele não vai precisar. Um outro detalhe muito importante também, as pessoas que possuem algum problema de saúde também têm que tomar muito cuidado. Por exemplo, o diabético. Eu vou comer doce só hoje. Poxa, não é? O seu corpo não vai entender que é só hoje. A partir do momento que ele está com açúcar, é açúcar. E você pode elevar os seus índices e ter uma surpresa desagradável bem nessa época. Tá? O hipertenso. Eu vou tomar uma cervejinha, um uísque só hoje. Cuidado! Seu medicamento pode ser que não faça o efeito, de repente já vem com as comidas que tem um pouco mais de sódio, que tem um pouco mais de gordura, então tem que ficar atento, né? Outro fato interessante que nós conversávamos aqui em off é exatamente com relação às datas festivas, né? Então você fala, olha, vamos controlar, fazer uma alimentação bacana, não, vamos esperar passar o Natal. Depois vem o Réveillon, depois vem o Carnaval. Não é isso que acontece? Exatamente. Como eu disse, eu tive uma surpresa hoje, né? Uma consulta, sabendo que hoje era meu último dia de atendimento, e a pessoa falou, não, mas eu quero que você me passe as dicas, né? O que eu posso fazer antes, durante Essa é uma paciente e consciente, depois. né? Exatamente. E é isso que as pessoas precisam. É da conscientização. A questão não é só o peso corporal. A questão principal é a saúde. Exatamente. Nós temos aqui mais uma pergunta. A Laura, ela coloca a seguinte dúvida para você, Marcela. Você disse a respeito das frutas, tal, abacaxi, ela faz uma série de considerações. As frutas ácidas não são prejudiciais à saúde, não causam desidratação, problemas gástricos? Ela coloca, a Laura, sobre o abacaxi, sobre... Fruta é sempre bom ou tem fruta que pode causar algum prejuízo, Marcela? Respondendo aí a questão da Laura. Então vamos lá. Laura, as frutas ácidas, tá? Elas têm restrição àquelas pessoas que já possuem algum problema de saúde. Então, por exemplo, você possui uma gastrite, evitar as frutas ácidas, certo? Possui um problema renal grave, também evitar frutas ácidas, tá bom? Agora sim, se você consumir esse tipo de fruta, tá, com equilíbrio, em pequenas porções, isso não vai prejudicar a sua saúde, tá? Não só as frutas, como qualquer tipo de alimento. Então, assim, por um exemplo, já atendi casos de paciente que vão ao consultório, pegam o programa alimentar, e aí chega e fala assim pra mim, comi fruta, então vamos supor, laranja, certo? Laranja. Aí a gente pesa, não teve resultado, ainda tá com a gastrite atacada, enfim. Quando vê, você vai percebendo e você pergunta, quantas laranjas? Chupei umas 4, 5. Então, poxa vida. Dose de laranja. Sim, as frutas são alimentos e alimentos possuem calorias, certo?
Aí, com relação ao peso, se você abusar nas quantidades das frutas, com certeza elas também podem prejudicar. Salada também, tudo, né? As frutas, Laura, possuem vitaminas e minerais, certo? A falta das vitaminas e dos minerais e até mesmo o excesso também pode causar problemas de saúde. Então, assim, qual que é a dica? Ter sempre a alimentação balanceada e nunca praticar excessos, porque o que vai causar problema na sua saúde são os abusos, os excessos em qualquer época do ano. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui do José Carlos. Ele pergunta, deixa eu abrir aqui, fechou? Ele pergunta sobre refrigerantes. Fala assim: Marcela, sei que refrigerante não é bom para a saúde, mas se for optar, devo optar pelo refrigerante normal ou refrigerante diet? Já ouvi falar muitas vezes que o refrigerante diet tem alta quantidade de sódio. O que é mais prejudicial, o normal ou o diet? Qual é o nome? José Carlos. José Carlos, vamos lá. Primeiramente, o refrigerante normal, ele com certeza possui mais calorias e possui o açúcar, diferente do refrigerante diet ou zero, tá? Agora, a questão é o seguinte, normalmente os alimentos diet, light ou zero, eles possuem maior quantidade de sódio. E o sódio também, em excesso, ele também pode atrapalhar a nossa saúde. Então veja bem para você entender qual preferir. Uma pessoa que está fazendo uma reeducação alimentar, tá? Vamos supor que ela tenha problema com inchaço. Então, o sódio, retenção de líquidos, exatamente. O sódio, ele provoca uma maior retenção de líquido. Então, a gente pode programar e se tiver que tomar um refri, que seja o normal. Agora, já uma pessoa que é diabética não pode de maneira alguma tomar um refrigerante normal. Tem que optar pelo refrigerante diet ou zero. Então, depende da situação. Exatamente. Perfeito. O hipertenso, ele não pode com excessos do sódio. Então, se é que ele tem que tomar, preferir o normal. Agora, a melhor dica e a principal orientação é: evite qualquer tipo de refrigerante. O suco é sempre... O suco, sim. Né? E tem muitas pessoas que perguntam para mim também no meu consultório, fala assim, Marcela, mas o suco é mais calórico. Sim, é mais calórico, por exemplo, do que um refrigerante diet ou light, certo? Porém, ele tem um pouco mais de calorias, mas ele é muito mais saudável. Então, eu prefiro que faça a ingestão do suco, mesmo sendo um pouco mais calórico que o refrigerante diet, na maioria das vezes. E aí, em termos calóricos, a gente compensa em outros tipos de alimento. Perfeito. Tá? O Rogério está perguntando exatamente sobre os sucos, que você acabou de falar. Ele fala, inclusive coloca uma marca, nós vamos falar, uma marca conhecida de sucos, que ele coloca que já ouviu dizer que eles têm uma grande quantidade também de sódio e glicose. Se os sucos naturais não são bem melhores, tá? Então ele faz uma série de considerações, Rogério, colocando em questão também a composição dos sucos que são comercializados. Sim, Rogério. Os sucos, eles possuem sim, porque normalmente os alimentos industrializados, né, então embalou, veio da indústria, contém o sódio. E conservantes também, né? Justamente, porque o sódio normalmente ele faz parte do grupo dos conservantes, certo? Então assim, a dica é sempre optar pelo natural. Com relação ao açúcar, a maioria dos sucos possuem sim o açúcar, mas você tem aquelas opções, zero açúcar, ou às vezes é o light com um teor menor de açúcar, que com relação ao peso, né, ele com certeza ele vai conter menos calorias que você poderia estar optando. Mas voltando, a dica, com certeza, preferir o suco natural.
E fica também mais uma orientação. Não é porque o suco é natural que deve se abusar. Mesmo porque as frutas também possuem o açúcar, né? Elas possuem um tipo de açúcar que chama-se frutose. Só que a absorção para o nosso sangue, né, até chegar no nosso sangue, é um processo mais lento porque as frutas contêm fibras. E as fibras fazem uma passagem como se fosse um bloqueio. Uma barreira, exatamente. Tá? Então elas formam uma barreira para a passagem de açúcar no nosso sangue. Então a gente chama, normalmente é um açúcar de baixo índice glicêmico. O que é isso? A chance de elevar altamente o açúcar no sangue é menor. Lógico, nós também temos no mercado aquelas frutas que contêm alto índice glicêmico, né? Que aí também nós temos que tomar cuidado, certo? Por exemplo, deixa eu dar só um exemplo, a banana nanica, né? É uma fruta que possui mais açúcar, que possui mais frutose, então há que se ter uma maior atenção aí. E ainda faz a banana frita, milanesa, aí... Poxa, aí as calorias vão lá em cima. Isso é bom, mas né? Nós temos aqui uma pergunta da Luciana, ela coloca o seguinte: faço atividades físicas 3 a 4 vezes por semana, mas me habituei a tomar isotônico, ela põe até uma marca comercial, isotônico. Uma garrafinha de isotônico por dia pode fazer algum mal? A Luciana. Não vai fazer nenhum mal, tá? Mesmo porque, como você pratica atividade física, né, você com certeza deve aí eliminar um pouquinho de água através do suor e juntamente alguns sais minerais, certo? E mesmo que você quiser fazer a ingestão dessa garrafa de isotônico, né? Todos os dias, até mesmo o dia que não praticar atividade física, não tem problema nenhum, tá? O que não pode é excesso. Uma garrafinha, no máximo até 2 por dia, não tem problema. Agora, tem um grande detalhe. O que a gente não deve é ficar substituindo, tá? Ao invés de tomar a água, tomar só o isotônico. Entendi. Isso não pode acontecer. Porque os isotônicos, eles possuem corante. Então, de 1 a 2 garrafinhas não tem problema algum. Agora, se você for ingerir 4 a 5 todos os dias e não fizer a ingestão da água mineral natural, filtrada ou fervida, aí não pode. Essa substituição não deve ser feita. Eu já tive paciente que fazia isso. É muito comum isso, né? Eu não consigo tomar água, então eu tomo só o isotônico porque é docinho. Não, isso não pode. Tem gente que fala, não tomo água, mas tomo refrigerante. Principalmente o refrigerante. Não pode. O nosso corpo necessita também da água. Mas não há problema algum você fazer ingestão de uma garrafinha por dia. Ok. Marcela, nós temos aí 1 minuto. Tempo para você deixar a sua dica, né, nesse programa maravilhoso. Gostamos muito da entrevista, tenho certeza que foi de grande valia para quem nos assistiu. E deixar a sua dica para essas festas de final de ano. Fique à vontade. A orientação, então, não tem problema, não importa quando for, se for festa, se for uma época, independente da época, tá? O que a gente precisa é sempre ter o equilíbrio, tá? Evitar ficar muito tempo sem se alimentar, que é o que acontece muitas vezes nessa época. Hidratar-se, tomar cuidado com o excesso da ingestão da bebida alcoólica, não esquecer das frutas, daqueles alimentos também de baixa caloria, tá? Atenção aos aperitivos. Então vamos tentar colocar um equilíbrio na ceia, como eu disse, né? Se o prato principal é muito gorduroso, vamos tentar equilibrar na sobremesa e no aperitivo. E um outro detalhe que nós não conversamos aqui é a questão da atividade física. Normalmente não se pratica muito porque as academias, os locais normalmente fecham, mas nada impede de uma caminhadinha para tentar aí suprir essas calorias um pouco a mais ingeridas. E sempre lembrar, o principal de tudo, equilíbrio. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença mais Obrigada uma vez. pelo Agradecemos. Convite. Um Feliz Natal e um bom ano a todos. Para você também. Você que esteve conosco nesta noite, neste programa do Conecte Saúde, ao vivo,
pode também assistir a reprise quinta-feira após o Jornal da TV e também sábado às 15 horas. Muito obrigado pela sua audiência ao Conecte Saúde mais uma vez, e este foi o último programa do ano de 2013. Em fevereiro estaremos de volta no 4º ano do Conecte Saúde pela TV Sul Educativa. Bom Natal, boas festas, feliz Ano Novo para todos vocês e vamos disciplinar a nossa alimentação para que nós tenhamos uma saúde digna, bacana e uma vida muito equilibrada. Até lá!